Com vocês. Pessoal, tô trazendo para vocês aqui a minha opinião do que eu achei sobre o filme do Kimetsu no Yaiba do Castelo Infinito, cara. Esse filme que era tão aguardado, que todo mundo botou o hype e a expectativa lá no alto e que incrivelmente conseguiu atender todas as nossas expectativas ou até mais, tá? Antes de eu entrar mais a fundo do que eu achei do filme, das cenas que eu achei mais legal, do que eu mais gostei, do que eu não curti tanto, eu quero deixar aqui um aviso de que vai conter spoilers, tá, pessoal? Então, esteja avisado, tá? Isso aqui eu vou estar dando spoilers porque eu vou estar falando a minha opinião. Eu assisti o filme agora no sábado, tá? Inclusive esse vídeo aqui vai dar saindo pra vocês na sexta, né? Mas eu gravei ele na quinta, né? Eu tava planejando gravar ele durante a semana, só que aconteceu algumas coisas durante esse tempo que não deu pra mim gravar antes, tá? Então peço perdão desde já. Né? Então fica avisado aí, vai ter spoilers. Eu vou deixar no título do vídeo, mas aviso aqui também, tá, pessoal? Então, recado dado, esteja avisado, você vai continuar aqui nesse vídeo por sua conta e risco, mas caso você não queira tomar spoiler, assiste o vídeo, claro, mas antes de sair, deixa o teu like, se inscreve no canal, me segue no Instagram, tá, pessoal? Então, link aqui na descrição, tá? E ativa o sininho de notificações para vocês não perderem os próximos vídeos do canal. Muita gente também queria que eu falasse sobre o Muzan que chegou agora no Hinokami Chronicles 2 de forma gratuita, mas eu prefiro deixar isso para um vídeo à parte, que eu também vou falar dos outros personagens DLC aí que vão chegar para o jogo. Então vou fazer um outro vídeo aqui relacionado ao jogo. Por enquanto vou falar só do filme do Castelo Infinito, tá? Então assim, esse filme do Castelo Infinito, né, para quem não sabe, o Castelo Infinito, que é esse arco final de Demon Slayer, né, a última saga, ele vai ser dividido em 3 filmes, tá? Então a gente lançou agora, né, em 2025, a parte 1. Né? Se eu não me engano, em 2027 vai lançar a parte 2 e em 2029 vai lançar a parte 3, que é o final aí que vai encerrar a história de Kimetsu de uma vez por todas. Então, vamos lá. Essa primeira parte ela engloba as primeiras batalhas e meio que o que a conversa, né, que teve do Buyashiki com o Gyomei, antes do final ali do último episódio do treinamento Hashira, né? Que o Buyashiki tinha falado pro Gyomei que o Muzan ia aparecer, se eu não me engano, ao anoitecer, que era para ele estar preparado e que é para usar o Buyashiki de isca, né? Ele tinha dito isso, mas nesse filme eles fizeram questão de relembrar de novo, né? Então o Buyashiki aí, como ele já sabia que os dias dele já estavam contados, ele já falou: me usa como isca porque o Muzan vai vir atrás de mim e finaliza o Muzan. Né? E aí ele até fala que mesmo que você corte, né, a cabeça do Muzan, mesmo que você decapite ele, nossa, não sei se o YouTube vai derrubar esse vídeo, mas mesmo que você corte, né, a cabeça do Muzan, ele pode não morrer, ou seja, o jeito vai ter que ser travar uma batalha até o amanhecer aí para eles morrer com a luz do sol. Então o Guilherme pegou, né, e falou: beleza, vou abraçar essa missão aí, e é isso. E aí foi o que aconteceu lá no último episódio. E aí o Muzan preparou uma armadilha lá usando a Nakimi para poder trazer o esquadrão de caçadores de Oni pro Castelo Infinito, tá, pessoal? E aí o filme se inicia lá com todo mundo caindo, o Tomioka lá segurando o Tanjiro e eles ficando os dois juntos aí em um lado. E cara, eu tenho que deixar aqui um grande elogio pra, pra Unfotable aí, porque, caraca, mano, a animação tá nota 10, cara. Na moral, perfeita, perfeita, mano. Sério, tipo assim, durante as temporadas a gente já via já uma qualidade na animação incrível, cara. Principalmente ali no Distrito do Entretenimento e ali no último episódio do treinamento Hashira. Nossa senhora, pra mim foi o auge. Só que esse filme conseguiu se superar, conseguiu ficar bem mais bonito. Até porque, querendo ou não, o orçamento foi maior, tudo. Mas caraca, mano, eu não esperava que ia ficar tão bonito assim. Ficou muito lindo. A trilha sonora, então, cara, eles misturaram assim um pouquinho daquele rockzinho japonês. Tocou inclusive a trilha sonora da batalha que teve, né? Do Akaza contra o Rengoku lá no Trem Infinito, lá quando o Akaza tava lutando contra o Tomioka, que já vou chegar lá. Mas aí o filme corta lá pro Tanjiro e pro Tomioka, eles são atacados por alguns Onis menores ali, e eles, meu irmão, já estão muito overpower, eles passam o sarrafo ali, vapo nos demônios ali, nos tinhosos. E só pra não cair a energia, tá, pessoal? Eu apertei aqui no negócio. E aí corta lá para os outros Hashiras ali.
A gente viu lá o Gyomei e o Tokido, eles caíram junto também. E é legal ver o resto do esquadrão de caçadores, que eu achei que o filme não ia dar tanta. Não ia, tipo, dar uma participação legal pra eles, mas aqueles figurantes lá lutando lá e matando os demônios é muito da hora, velho. E assim, o que me surpreendeu foi o seguinte: a luta que eu mais tava querendo ver era a do Zenitsu contra o Kaigaku, que pra quem já viu o mangá já sabe o que ia acontecer. E tipo, eu já li o mangá todo, já sei como é que encerra a história de Demon Slayer, então, cara, eu tava muito querendo, tipo, tava querendo ver essa luta pra caramba, sabe? E quando chegou lá, que o Zenitsu tava lá, cadê você? Aí ele percebe a presença do Kaigaku. E, tipo, é a primeira vez que a gente vê o Zenitsu tomando coragem, porque o Zenitsu sempre foi aquele personagem covarde e tal, só que quando ele adormecia, né, o subconsciente dele despertava um fucking espadachim, né, e, tipo, é legal você ver o contexto dessa luta, porque, tipo assim, o Kaigaku, que sempre foi um prodígio e tal, e o Zenitsu sempre foi aquele cara que era medroso, que não conseguia desenvolver tanto, só que tinha um porém. A respiração do trovão, até o presente momento, só tinha 6 respirações. O Kaigaku, ele dominava todas, menos a primeira, que é aquele Rekreki Sen, não sei o que lá, o nome daquela respiração, a primeira forma lá da respiração do trovão. E o Zenitsu não dominava nenhuma, a não ser a primeira. Ou seja, ele dominava a primeira, mas ele não dominava as outras. Ou seja, o Zenitsu sabia a base da respiração. E é até dito, né, num flashback que tem da luta deles lá, que a primeira forma da respiração do trovão ela é a base para as outras. Se você consegue dominar, se você tem a base, você consegue aperfeiçoar, no caso, você consegue desenvolver outras coisas, é mais fácil para você chegar. Agora, quando você não sabe a primeira, você fica muito atrás. E o Kaigaku, como ele tinha esse ego grande, ele não se permitia aprender. Ele era arrogante, achava que ele era forte, achava que ele sabia tudo e que ele não precisava da primeira forma porque era a mais básica. E aí, o que foi o desgosto pro ego do Kaigaku, até porque ele era um cuzão com o Zenitsu. Cara, eu tava muito querendo ver o Zenitsu arregaçando o Kaigaku ali, arrebentando ele todo, né? E realmente ele humilha o Kaigaku ali, naquele final ali, de um jeito espetacular. A derrota do Kaigaku, tanto na luta quanto na... O Zenitsu foi meio que o vencedor da luta, né? E o vencedor moral daquela luta ali, né? O Yushio aparece no final, nossa, dá um sermão no Kaigaku que, meu Deus do céu. Né, ali eles lutam, o Zenitsu não consegue acompanhar o Kaigaku de início, porque o Kaigaku ele domina as outras formas e o Zenitsu não consegue acertar os golpes no Kaigaku pelo fato dele dominar só a primeira forma ainda, né? Dele mostrar só a base ali, e o Kaigaku, como já tinha visto essa técnica toda, ele já conseguia já desviar tudo. E é muito massa você ver o Kaigaku utilizando as técnicas de respiração, de respirações ali, né, das técnicas de espadachim, com o Kekijutsu dele. E é louco ver aquele raio preto lá que saía da espada dele, cara, incrível, lindo demais, cara, ver aquelas artes lá. E assim, eu digo pra vocês que o Kaigaku não teria perdido pro Zenitsu se ele tivesse passado mais tempo, assim como o Oni, né, treinando e aperfeiçoando suas técnicas. Como ele foi meio que ele foi promovido, né, o Kaigaku foi promovido à Lua Superior 6, né, porque era o que tinha ali, né, meio que tapou o buraco. É tipo que nem no Fluminense ali não tem atacante, bota o Everaldo. É tipo isso, tá? Você que acompanha futebol tá ligado do que eu tô falando. E o Kaigaku foi tipo isso, ele foi o reserva do reserva ali, né? Só que assim, ele tinha um potencial gigante, até porque tipo, a gente tem ali o Kokushibo, que é o Lua Superior 1, que é o mais forte das duas, né? Então se o Kaigaku passasse, sei lá, uns 3 4 anos desenvolvendo as técnicas dele, quem sabe ele não conseguiria ocupar um cargo acima, né? Pelo menos para a Lua Superior 5. Quem sabe, né? E poderia até vencer o Zenitsu num possível confronto futuro. Mas no momento ele não conseguia finalizar o Zenitsu, né? E quando tudo parecia perdido ali, que o Zenitsu não ia conseguir vencer o Kaigaku, é aí que vem uma das cenas mais fodas que eu vi já de Demon Slayer, que é o Zenitsu mostrando a 7ª forma da respiração do trovão, que é uma respiração que ele mesmo criou, aperfeiçoando a primeira forma. Ou seja, ele aperfeiçoou tanto a primeira forma do trovão que ele conseguiu criar uma nova, para vocês verem como é que é sinistro. E através do esforço e do treinamento dele. Ou seja, não foi talento nem nada. E ele simplesmente só com um golpe, o Kaigaku nem viu. Pô, rapo. Decapitou o Kaigaku.
E aí a cabeça da jaca, né? A cabeça do Kaigaku caindo lá e o Zenitsu ia caído. E tipo assim, o Kaigaku, eu vou morrer, mas esse cara vai morrer junto comigo, então tecnicamente não é uma vergonha total, né? E aí aparece o Yoshio lá e fala: não conte com isso, né? Viu o que dá você ser cuzão com os outros, né? Quando você não tem amigos e não tem ninguém pra te ajudar, você acaba por morrer sozinho, né? E aí o Yoshio pega, salva o Zenitsu, né? Impede a queda dele lá, leva ele pra poder curar o Zenitsu e o Kaigaku vai caindo lá, a cabeça do Kaigaku vai caindo, vai se desintegrando e o Kaigaku puto porque não adiantou. E é legal ver aquela cena lá no quase pós-vida do Zenitsu, né, que ele se encontra com o vovô, com o avô dele, né, que não é avô, né, mas é o treinador deles, né, que é o ex-Hashira do Trovão. E ele fala, né, pede desculpa, poxa, vô, desculpa, eu fui um fracasso, eu sei que eu decepcionei o senhor e tal. E aí o vô dele fala, não, você não me decepcionou, você foi o meu orgulho. Cara, na moral, essa cena mexeu comigo de uma forma, cara, que meu Deus. E é tão satisfatório ver que a jornada, né, o trabalho do Zenitsu deu resultados, né? Ele conseguiu dar orgulho pro avô dele. E é legal porque, tipo assim, o Kaigaku não admitia, né? O plano do avô do Zenitsu, né? Do ex-Hashira do Trovão lá, era que o Zenitsu e o Kaigaku sucedessem ele juntos. No caso, os dois juntos assumiriam o posto de Hashiras, assim, do Trovão. Porque o Zenitsu sabe a primeira forma e o Kaigaku sabia as outras. E eles iam se completar ali. Só que o ego do Kaigaku não deixou ele ver isso. E não é que ele achava que o Kaigaku era menos. É que ele achava que o Zenitsu poderia sim ser bom também. Poderia sim substituir ele junto. Ele não disse que o Kaigaku era pior ou melhor. Ele nunca considerou o Kaigaku mais do que o Zenitsu. E nem menos. Só que o Kaigaku não conseguia aceitar. O ego do Kaigaku não permitia que ele aceitasse isso. Cara, é legal ver isso. É legal ver o desenvolvimento. Tipo assim, o Kaigaku, ele é um personagem que a gente ama odiar. A gente torcia pra ele morrer e tal. Só que, cara, sem o Kaigaku não teria ficado tão foda essa história do Zenitsu, né? E, caraca, o Zenitsu, aí, ao lado do Tokido, foram os únicos que venceram um Lua Superior, aí sozinho, sem a ajuda de ninguém. O Zenitsu sem a marca do caçador, inclusive, tá? Foda, hein? Então, assim, bacana, é uma luta que eu achei da hora, mas não foi a que eu mais gostei. Indo depois aí a gente vê a luta da Shinobu contra o Douma, cara, que caraca, é outra luta também que tem um contexto ali muito grande, porque o Douma foi o Oni que matou ali a irmã mais velha da Shinobu, né, a Kanai, é Kanai, né, que fala, que é era a Hashira da flor, né, ela fazia a respiração da flor, né, e caramba, né, ver o jeito que ela morreu ali, né, ver o que ela passou, né, pra Shinobu e o que a Shinobu tem que engolir, tem que ficar guardando esse rancor e botando um sorriso no rosto durante tanto tempo, né? E é quando ela olha pro Douma, ela não consegue se segurar. E detalhe que o Douma tava comendo ali uma garota, né? A Shinobu até consegue salvar ela ali, consegue catar ela numa velocidade ali que o Douma não consegue ver, só que pega ali no bucho da menina lá o corte e a menina morre na mesma hora. E a Shinobu putaça com o Douma, querendo atacar, acabar com ele, elas conseguem até inclusive furar o olho do Douma ali com aquela. Com a espada dela lá, injetar um veneno nele, só que ele não morre, cara. Mesmo com esse veneno, ele não morre. E é agoniante você ver a Shinobu atacando e o Douma não sofrendo nada. Não é à toa, ele é o do Superior 2, né? Pô, é o segundo Oni mais forte, né? Tirando o Muzan ali, né? Mas dos 12 luas ele é o segundo mais forte. Então, caramba, mano. É nítido ali o poder dele, né? E a Shinobu atacando tudo lá e o Douma nem se esforçando pra defender os golpes dela, né? E no final ali, quando você vê a Shinobu dando o último golpe lá e não dando certo, né? E o Douma catando ela ali, quebrando os ossos dela e absorvendo a Shinobu, cara. É agoniante demais. E você vê a Kanao chegando na hora lá e presenciando a mestra dela sendo absorvida ali. Né? Ela até tenta utilizar a respiração da flor ali pra tentar tirar a Shinobu das mãos do Douma, né? Mas não adianta, né? O Douma se esquiva e absorve a Shinobu lá. E aí a luta corta aí. E provavelmente a gente vai ver o desfecho dessa luta aí no próximo filme. E assim, eu já sei qual vai ser o desfecho. Muito da hora, por sinal. E é isso, cara. Guardem pra ver aí, não vou falar o que acontece, mas pra quem leu o mangá já sabe, já tá ligado do que vai acontecer nessa luta aí. Muito foda. A gente vê ali também, né, o Yushio tratando o Zenitsu e o Murata,
Né, aquele figurante, né, o Murata que apareceu lá naquele arco da Floresta das Aranhas, lá do Monte Natagomo, lá, sei lá o nome daquela porra, daquele monte lá. Que tem a família de aranhas lá, que tem o Urui até. E o Murata aparece pela primeira vez lá, né? E é legal ele sendo o alívio cômico ali e ele matando, né? Ele decapitou um Oni lá musculoso, lá, ele protegendo o Yushio enquanto ele cura os Zenitsu, né? Salvando a vida dele. Né? E o Murata falando, mano, a gente segura os caras aqui, mas só cura ele porque ele ajudou aqui, ele me salvou antes, então é meu amigo, não quero deixar ele morrer. Porra, isso é muito da hora, velho. O Murata se tornou um personagem interessante, cara. Então, parabéns aí. Aí vem. Aí depois corta pra tão aguardada luta aí. A tão aguardada revanche aí que a gente tem contra o Akaza. Cara, naquela hora que o Yushio ele consegue sentir, né? Ele consegue enxergar ali no Castelo Infinito, né? Ele fala: o Tanjiro e a outra presença forte vão se encontrar. E cara, quando você vê o Akaza caindo ali na frente do Tanjiro, mano, o início daquela luta lá na hora que ele fala: Akaza! E ele vai atacar. E o Akaza desvia. Na hora que o Akaza ia acertar a cabeça do Tanjiro, o Tanjiro desvia. E o Akaza pela primeira vez reconhece a força do Tanjiro, né? Porque lá no Trem Infinito, né, ele pega e fala que o Tanjiro é fraco, que ele não era nada. E o Tomioka entra no meio da luta. Cara, é muito da hora a dinâmica que vai tendo nessa luta, porque uma hora é o Tanjiro lutando contra o Akaza, aí vem o Tomioka e luta, e eles vão trocando de cenários. Caraca, é tipo, é nessa hora que você vê que a animação é nota 1000, cara. Mano, os caras botaram tudo que podia naquela animação e que luta incrível. Tipo assim, eu sabia que ia ser uma luta incrível, mas eu não achava que ia ser a minha luta preferida de Demon Slayer inteiro, do anime inteiro. E eu coloco essa luta no top 3 melhores lutas dos animes, tá, pessoal? Eu não, pra mim, tá no top 3, tá, pessoal? Ali, pra mim, eu acho que lutas que rivalizam com essa dali, pra mim é só o Goku contra o Jiren lá no final do Dragon Ball Super e o Levi contra o Titã Bestial lá no Attack on Titan, cara, que são lutas incríveis também. Eu sei que tem outras lutas, né? Pra você pode ter ser um ranking diferente, mas pra mim são essas aí. E a terceira pra mim sendo essa luta contra o Akaza. E durante essa luta contra o Akaza, o Tomioka desperta a marca do caçador, mano, que, meu Deus do céu, é incrível. A força, a velocidade e a resistência do Tomioka aumenta de uma forma... Nossa senhora. Pra vocês aí, me digam a opinião de vocês, mas pra mim, com a marca do caçador, o Tomioka vira top 3 dos Hashiras ali, na minha opinião, tá? Na opinião de vocês, é top 3 ou é top 5, enfim. Qual é a opinião de vocês aí? Eu quero muito saber qual é a opinião de vocês em relação a isso, né? Ao ranking dos Hashiras com a marca do caçador. E ali o Tanjiro também ativa a marca dele e eles lutam com a casa ali, golpeando ele ao mesmo tempo. Aí uma hora o Tanjiro descansa e o Tomioka assume e vice-versa. E o Akaza não, tipo assim, não cede, cara. Tipo assim, ele não dá brecha. Até que o Tanjiro ele começa a perceber aquele mundo transparente que meio que a gente teve um pequeno vislumbre dele lá na terceira temporada, lá na Vila dos Ferreiros. Que o Tanjiro usa uma pequena parte desse mundo transparente aí pra ver aonde o Hantengo tava escondido, né? O corpo verdadeiro, né? O Hantengo pequenininho lá. E é legal que, nossa senhora, ele usa bem ali, ele vai se aproximando, o Akaza não consegue ver sentir a presença do Tanjiro, né? E o Tanjiro vai lá e vapo na cabeça do Akaza. E durante isso a gente tem finalmente o flashback aí revelado, o passado do Akaza, como ele se tornou um Oni. Né? Para quem não sabe, o nome, né, do Akaza, né, como humano, era Hakujin, né? Hakujin. Que ele era ali um ladrão ali e ele roubava o dinheiro das pessoas ali, né, da vila que ele morava lá, para poder comprar os remédios pro seu pai que estava doente, né? E aí ele era sempre preso, tomava chibatada, paulada de tudo quanto é jeito. Aí ele recebia tipo as tatuagens lá pra saber o número de vezes que ele roubou, se não me engano, né? E aí o pai do Akaza não aguentando mais ver o que o filho fazia para poder tipo, salvar a vida do pai, né? O pai não queria ficar vivo às custas da vida do filho, né? E ele se matou, né? Ele se enforcou, né? E ele deixou uma mensagem lá pro filho, né? Que é pedindo, se eu não me engano, né? Desculpa se eu estiver errado aqui, mas é porque eu só vi o filme só uma vez. Mas era pro filho ter, viver, né? Ter uma vida digna, né? E, tipo, ter uma vida honrada, sabe? Não precisar recorrer a crime nem nada. E aí o Akaza, puto da vida, volta pra vila lá, senta a porrada em todo mundo e até que ele topa lá com... Ele dá de cara com o mestre de um dojo ali, né?
que ficou impressionado com as habilidades do Akaza, né? E aí o Akaza vai para cima dele, toma um cacete, né? Que inclusive esse mestre aí, ele utiliza as técnicas que o Akaza tem hoje em dia como Oni. E aí ele recruta, né? Ele chama o Akaza para fazer parte do dojo dele. Daí o Akaza meio que aceita por livre espontânea pressão. E aí ele treina uma casa, tudo, eles desenvolvem ali um laço familiar e ele pede também pro Akaza cuidar da filha dele enquanto ele está na cidade fazendo compras, né? E ele não tem, né? Ele explica que esse mestre aí não tem outros alunos porque existia também um dojo rival ao desse cara aí que sempre fazia da vida desse cara um inferno porque eles queriam, se não me engano, o local lá que ficava o dojo deles lá para eles não terem concorrência, né? E aí ninguém queria fazer parte do dojo dele com medo de perder a vida, né? Só o Akaza ali, porque não tinha nada a perder mesmo, fez parte do dojo do cara e aprende as técnicas da família do cara lá e muito forte. Fica muito roubado, né? Então é isso. E assim, tudo parecia que ia ter um final feliz ali pro Hakujin, né? Mas obviamente, infelizmente em Demon Slayer, né? Não tem essa. E aí já tava o mestre do Akaza, né? Não me esqueci qual é o nome do cara, me desculpa. Ele, tipo assim, pergunta, né, se o Akaza não quer assumir o dojo dele, né, e cuidar da filha dele, né? No caso, casar com a filha dele lá e assumir os dojo junto aí e criar uma nova geração aí de guerreiros do dojo dele. E o Akaza aceita, né? É muito lindo ver o Akaza cuidando da, da filha do cara, né? E é engraçado que o Akaza depois que ele virou Oni, ele tem desprezo pelas pessoas que são fracas, né? E a filha do cara, ela era fraca, ela vivia doente, ela não conseguia andar sozinha, ela tinha que o Akaza precisava pegar um pano molhado, porque ela vivia com febre, precisava dar água para ela, então ele assumia esse papel de protetor, né, dela, de cara que assumia a responsa, né, para cuidar dela. Ela aceita, né, o pedido de casamento, é muito lindo ver os dois vendo os fogos de artifício, né, mas aí o que acontece, né, o Akaza, ele no vai lá no cemitério, né, ver o pai dele, né, e falar, né, olha pai, eu tô tendo a vida digna que o senhor tanto queria, vou me casar e não sei o que mais lá, e quando ele tá voltando, né, pro dojo, ele recebe a notícia de que o mestre e a filha dele, né, morreram envenenados aí pelo dojo inimigo, né, que eles envenenaram a água do poço aí que eles pegavam para beber e tudo e já era. E cara, isso é muito pesado, cara. Na moral, é triste até ver ali, caraca, eles morrendo assim dessa forma. E aí o Akaza, né, puto de luto, né, enterra os dois lá e ele vai lá no dojo rival. Cara, a carnificina lá que o Hakujin faz lá, mano, ele arrebenta todo mundo, ele mata todo mundo na base da mão, meu irmão. E é muito bizarro. Eu não vou falar aqui as palavras que as autoridades falam, né? Que como é que ele deixou o estado do corpo dos caras lá, que se deixou só o pau da rabiola sem deixar nada, cancelou o CPF de todo mundo ali. E aí ele vai se embora, né? O bicho todo ensanguentado e tal. E é aí que ele se encontra com o Muzan pela primeira vez, né? Porque o Muzan, ele sentiu, né? Ele viu esse estrago que aconteceu, ele achou que fosse um Oni, né? E sem a permissão dele, ele foi lá conferir para ver o que era. E não, era só o Hakujin lá. E o Hakujin vai pra cima do Muzan, tentando matar o Muzan. Só que, cara, o Muzan não tem como. O Muzan simplesmente, pô, atravessa a cabeça do Akaza ali, né? E ele pergunta, né, do Akaza, não, você é forte, não sei o que, você não quer ser um demônio pra você viver pra sempre e aumentar a sua força? E o Akaza, eu não tenho nada a perder mesmo, né? Perdi tudo, né? E aceitou. E a partir dali ele virou o Akaza que a gente conhece hoje, né? Então, desenvolvendo isso, né? E quando o Akaza ele é decapitado pela primeira vez lá pelo Tanjiro, ele começa a ter fragmentos da memória dele como humano, né? Cara, que esse vídeo já tá longo demais, mas enfim, a proposta era essa. Ele começa a ter fragmentos da memória dele de quando ele era humano, né? Ele vê a esposa, vê o mestre, né? E a esposa fala que ele não precisa mais lutar, que ele tem que aceitar a derrota, que ele pode se encontrar com eles no outro mundo. E assim, passa um tempo ali, o Akaza ele começa a se golpear e tem uma hora lá que o Muzan fala pra ele, você não queria ficar mais forte, Akaza, não sei o que. E tem aquela briga lá dele, ou ele ouve o Muzan, ou ele ouve a esposa dele. E aí ele decide aceitar a derrota, que ele perdeu ali. E aí ele morre, ele não se regenera mais. E é louco porque o Akaza, mesmo decapitado, ele ainda estava se regenerando e ainda estava lutando, né, sem a cabeça dele. Loucura. Se o Akaza quisesse continuar lutando ali, meu amigo,
o Tanjiro e o Tomioka não iriam vencer ele, tá? Mesmo com marca do caçador e tudo, não iam, tá? E o Akaza desistiu da luta ali e enfim encerrou ali. A Lua Superior 3 morta, agora só tendo só os dois Onis mais poderosos aí, né, o Douma e o Kokushibo, para proteger o Muzan. E também e com isso meio que vai encerrando o filme, né, e mostra lá o Muzan naquele casulo lá absorvendo a Tamayo, né, e fala que tipo assim, ele fala, né, pros caçadores, né, em voz alta, né, não adianta nada mesmo vocês matando, né, derrotando o Lua Superior. Se eu conseguir me regenerar aqui, mano, essa vitória de vocês não vai significar nada, vocês vão viver um inferno, mano. E realmente é verdade, né? Não vai adiantar nada se, por exemplo, se o Muzan escapar e o Muzan extinguir todos os caçadores de demônio lá, não vai adiantar nada. Né? E é mostrado pra gente, já ia esquecendo, né, pra gente poder encerrar esse vídeo, mostrado pra gente o filho do Boyashiki, né? Mas como assim filho do Boyashiki? Nunca tinha aparecido no anime. E aí que tá o pulo do gato. Ele apareceu lá na primeira temporada. Ele se vestia como mulher, né? Usava até batom, tudo, falava como mulher. Porque era o seguinte, os líderes da família Buyashiki só poderiam ser homens, né? Ou seja, como ele era o único filho homem do Buyashiki, ele seria o sucessor. E sabendo disso, né, ele preferiu se vestir, né, como mulher, tudo, agir como mulher, pra tipo, os Onis, né, pro Muzan não perceber isso e não ir atrás dele, né, pra não acabar com a linhagem do Buyashiki, né? Então, agora ele se revela, né, porque já é a batalha final, já querem derrubar lá, e ele tava lá articulando, né, os planos lá dos caçadores de Oni, auxiliando eles, né? Ele tava com aquele adesivozinho que a Tamayo dava pro Tanjiro poder ver, as setas lá do Yahaba, tudo. E ele tava lá comunicando, ajudando da forma tática o esquadrão de caçadores de Oni para poder descobrir a localização do Muzan e para eles darem fim no Muzan de uma vez por todas. Né? E aí o filme acaba, se encerra. E aí vai o crédito. Eu achei que ia ter uns pós-créditos ali, mas não teve, né? Então é isso. Cara, a nota que eu dou pra esse filme, pra encerrar aqui, pra mim é uma nota 9,5, cara. Só não é nota 10, cara, por um detalhe, porque teve um flashback lá que foi pra mostrar o mundo transparente, eu entendo tudo, mas eu não gostei. Que é o flashback lá do pai do Tanjiro, lá, que mostra ele lá decapitando o urso lá 10 dias antes dele morrer. Que é sobre a parada do mundo transparente ali, que eles dão aquela explicaçãozinha. Eu não curti muito aquilo dali não, porque foi no meio da luta do Tanjiro e do Tomioka contra o Akaza e meio que cortou o clima. Mas aquela luta não deixa de ser épica. O filme não deixa de ser épico também por conta disso. Então, minha nota pro filme é 9,5, tá? Então, diga aí nos comentários qual nota você dá pra esse filme, se você assistiu esse filme ou não, se você vai ver esse filme. E eu quero saber tudo isso. Mais uma vez, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Valeu, galera. Fui!